Fala galera, boa tarde, e aí, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer uma sanquinha de isopor para ficar nesse estilo aí? Ó, o teto também foi feito de isopor, já tem um vídeo no canal aí como foi feito o teto. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do passo a passo de como fazer essa sanca aí, tá? A sanquinha fechada. Olha como ficou bacana o resultado aí desse teto de isopor. Né, alguns buraquinhos ali ainda para fechar, mas eu esperei puxar um pouquinho a massa, né, para não ficar fazendo em seguida e ficar caindo. Mas olha o resultado, como ficou legal dessa sanca aí. Coloquei uns 3 spots, uma luz quente, né, para diferenciar um pouco dessa luz do meio. Deu um toquezinho legal na parede aí. Vamos seguir o passo a passo aí. Pra vocês verem, pessoal, eu coloquei essas fotos pra vocês lembrar como é que era antes aqui o teto, né. A parte do teto de telha. Agora aqui eu vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho do passo a passo de como eu fiz para estar fazendo essa sanquinha aí. Tá? Primeiramente aí eu vou puxar uns arame, tá? Furado um lado do outro. Esse arame é só para dar uma resistência a mais aí na hora que eu colocar a sanca, para não colocar ela sem nada, apenas colocando os pedaços de isopor colado no teto. Eu prefiro fazer assim, dessa maneira aí. Eu prefiro colocar arame de um lado do outro, só para dar uma reforçada a mais. Eu vou puxar aqui a parte dos arames aqui. Vou dar uma aceleradinha no vídeo para vocês darem uma olhada. Lembrando para vocês, bucha 8, parafuso 8, tá? Aí, parafuso, aqueles parafusos de argola na ponta, para você colocar o arame e depois de puxar de um lado para o outro. E o arame que eu estou usando aqui é o arame número 18, arame galvanizado, tá? Para não ter problema de enferrujar. Puxo de um lado do outro, aqui é onde eu vou fazer a parte da sanquinha, uma sanquinha fechada, só na parte onde está a parede 3D. Só para destacar um pouco a parede 3D e as lateral dela, né? A parte que eu fiz há uns anos atrás, logo começou essa febre do pessoal fazer parede parecendo madeira, né? Eu fiz com argamassa aqui. Pessoal, se você estiver ouvindo um barulho de fundo aí, não se importa não, tá? Que é meus filhos assistindo aqui televisão. É uma igreja aqui do lado, carro do gás passando na mesma hora. E aí tem que se virar do jeito que dá aqui. Aqui eu vou puxar o arame, tá? Amarrar na parte lá das argolas, onde foi colocado furado os parafusos na parede. E aqui eu estico de uma ponta a outra e começo a rosquear de um lado e do outro. Vou também falar pra vocês, a temperatura aqui mudou totalmente do quarto. Não tem mais aquele problema de calorzão aqui dentro, tá? Muito bom. Aqui amarrei ele de um lado, agora amarra aqui na outra argola. Tá? Você corta aqui na medida que você vai precisar usar. Enrola ele, tá? De um canto no outro. Aí você começa a rosquear, você começa a apertar ele. Né? Você não coloca a argola, o parafuso de argola todo rosqueado na parede. Você deixa ele um pouquinho solto, para na hora que você puxar o arame, você ter espaço para estar esticando ele. Você deixa mais ou menos parecido como se fosse uma corda de violão, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que ele vai ficar. Ó, bem esticado, vê que ele quase que nem se mexe. Só as folhas de isopor que eu vou usar pra fazer a sanca, tá? É uma de 20 milímetros. Eu vou fazer a parte de baixo, da bandeja de baixo. E essa de 10 milímetros que eu vou fazer a lateral, que no caso como se fosse os espelhos, né? Na parte da lateral. O forro do teto foi usado placas de 30 milímetros, tá? Para fazer a sanca aqui eu uso de 20 milímetros, essa de 20, tá? Onde eu vou fazer o corte aqui de 25 centímetros, que vai ser o espaço que eu vou usar, o tamanho da sanca, tá? Eu marquei aí com 25, mas na verdade aqui o corte eu fiz com 24, que depois eu usei outra peça na lateral, que era de 10 centímetros, 10 milímetros, né? Então ela ficou com 25 quando eu coloquei a outra na lateral. Cortei essa daqui de 20 milímetros com 24 centímetros.
E com os outros 10 milímetros da outra, aí ela completou os 25 centímetros. Fazendo um corte, tá? Você marca a risca de um lado do outro. Você pode usar a própria placa aí para poder nivelar, para fazer o corte certinho, tá? Olha como ficou perfeito o corte aí. Você usa o estilete meio deitado, você não vai cortar logo de primeira, você vai passando devagarzinho para fazer o corte, depois você vai passando aí mais umas 2 vezes para o corte ficar certo. Não ficar aquelas bolinhas nos cantos, né? Olha como ficou perfeito o corte. Você pode também, se quiser, para deixar mais perfeito aí, você pode esquentar, tá? No caso a faca ou a serra, né? O estilete, você pode usar uma vela aí, assim como eu já vi em outros canais o pessoal fazendo isso aí. Você pode fazer dessa maneira. Aí essa parte, essa folha é a que vai na parte de baixo. Tá? O arame já está colocado lá, o arame só foi para dar um reforço a mais. Aqui eu vou estar passando massa corrida, né? Para na hora que eu encostar lá na parede. Aí foi colocado uma placa. Tive que fazer um cortinho na lateral, onde pegou a parte da parede 3D, né? Que ela tá um pouquinho mais para frente. Aqui eu já medi, nessa placa já fiz o corte. Tá, aí eu tô colocando a placa. Essa é a parte de 25 centímetros, tá? Que eu deixei, a parte de baixo. Você vê, encosto ela na parede e encosto ela no arame que eu coloquei aí, na parte de cima, tá? Aqui eu vou colocar os grampinhos em formato de U. Né? Os grampinhos que é colocado por baixo da folha, dessa folha de isopor. E ele é amarrado na parte de cima do arame onde foi puxado. Aí ele vai dar uma segurança legal. E fora a massa corrida que a gente coloca na lateral das placas, né? Para ela poder encostar e colar na parede. Vou mostrar para vocês aí como é que é feita a colocação desse araminho do ganchinho por baixo. Foi mostrado também assim quando eu fiz o forro, né? Eu coloquei e mostrei para vocês, aí para vocês verem como é que fica, como é que ele é colocado. É para ficar mais seguro você colocar pelo menos uns 3 ganchos aí em cada placa, né? Para ficar mais seguro. Ele já vai ficar também já seguro já devido a esse arame que está em cima e também a massa corrida que a gente passou no canto das placas, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que fica na parte de cima lá, tá vendo? Coloquei também algum sisal, né? Aquele sisal que o pessoal usa pra poder fazer aqueles forros de plaquinha. Coloquei pra ficar um pouco mais seguro ainda, tá? Depois isso aqui fica parecendo pedra depois que isso aqui seca. Tá parecendo madeira, rocha, né? Que não se, nem se mexe, tá? Você coloca banhado esse sisal no gesso. A fiação já deixei passada já lá na parte do forro quando eu fiz ele. Aí como é colocado os grampinhos. Você coloca por baixo da folha e você dá um nó ali, torce, né? Ele fica bem seguro, devido a esse arame. Eu coloquei um só, mas se tivesse colocado 2, talvez teria ficado melhor ainda. Mas tá bem seguro aí. Tá? Depois que secou, fiz o teste, ficou bem legal. Tá? Você coloca ele um pouquinho sempre pra dentro, pra na hora que você passar a massa corrida ele não ficar aparente. Tá? Os ganchinhos por baixo que foi colocado. E aí o resultado da sanca. Vou mostrando pra vocês como é que ficou. Eu fiz algumas molduras lá na parte de cima com o próprio isopor. Né? Tem um no cantinho, na parte esquerda, que ficou um pouquinho mais largo depois, mas tem como eu acertar depois passando ali um estilete, né? Tirando a sobrinha que ficou. Dá pra perceber que ele ficou um pouco torto. Nas partes da junta eu coloquei a fita telada, tá bom? O mesmo processo que o pessoal faz quando vai fazer forro de drywall. Nas partes da junta você coloca uma fita telada. Coloquei 3 spots aí do branco quente. Olha como ficou com a luz apagada. Dá pra você ver que ficou bem legal. Aí esse aí foi o resultado, né? Ficou bem legal mesmo. Eu gostei muito do resultado aí. Espero que vocês tenham gostado também. Pessoal, pedir pra vocês aí, se inscreve no canal, tá? Comenta aí se você gostou. Se deu pra entender um pouco aí da explicação. Aqui onde eu moro é difícil para poder fazer um vídeo aqui e gravando o áudio ao mesmo tempo, né? Muito barulho, tem uma igreja do lado, um bar do outro,
Tem às vezes o vizinho fazendo aqui uma obra aqui, então fica um pouco difícil você estar fazendo um vídeo e falando ao mesmo tempo, né? Então aqui eu tô narrando, mas ao mesmo tempo já tem um pouco de barulho aqui do lado aqui, então fica um pouco difícil. Tá, mas espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouco aí de como é feito, né, o processo. Também tô aprendendo aí devagarzinho e o pouco que eu aprendo passo aqui para vocês aqui também. Tá, é um custo bem barato, né? E o resultado é perfeito. Fica a mesma coisa, as pessoas que entram aqui em casa não acreditam que foi feito de isopor. Fica um resultado bem legal. Então é isso. Esse aí foi o resultado, tá? Precisa só dar uma lixadinha, mas antes mesmo de lixar já ficou bem perfeito mesmo o trabalho. Fica com Deus todos aí, tá bom?